Olá, meus amores, mais uma vez aqui a tia Andréia, professora de redação, e hoje nós vamos dar continuidade àquele assunto sobre o gênero tirinhas, tá bom? Hoje nós teremos aí nossa segunda aula do mês de setembro e vamos ter uma pequena retomada sobre o gênero tirinha. Nós vamos estudar também as principais características desse gênero e vamos ter também a correção de tarefa das páginas 114 e 115, certo? Então, prepara aí o seu material e vamos com a gente para mais uma aula. Vamos recordar um pouco? E aí, turma, vocês já conseguiram identificar a tirinha? Saber qual é a diferença de tirinha e de HQ, que é a história em quadrinhos? Já conseguiram? Muito bem, eu tenho certeza que vocês já estão aí conseguindo fazer essa diferença e também saber reconhecer a semelhança que um gênero tem com o outro. Quais são as semelhanças? Muito bem, balões, não é isso? De fala, de pensamento. Nós temos linguagem mista, verbal e não verbal, tá certo? E assim por diante. E temos também, claro, a nossa crítica social, tá certo? Então, turminha, para a gente continuar, nós vamos pegar aqui as características mais importantes desse gênero, tá certo? Nós temos aí um segmento ou fragmento de HQs, tá? Lembram aí da última aula que a gente teve, que eu falei que para vocês imaginarem uma história em quadrinhos, dentro dessa história nós poderíamos pegar uma tira, certo? Então, história em quadrinhos, retira uma tira, e essa tira aí nós temos aí o nosso gênero tirinha. Claro, para a gente fazer essa comparação, tá? Nós temos, gente, dentro da tirinha, ela é composta de 2, 3 ou no máximo 4 quadrinhos, tá bom? Tia, mas você já falou na aula passada que pode ter tirinha com 5 quadrinhos, realmente, não há problema. Nós temos aí a outra característica, que é a linguagem verbal e não verbal. Nós temos um caráter humorístico, tá bom? Eu acho que quase todas as tirinhas que vocês já leram, vocês percebem aí que nas entrelinhas do texto, vocês conseguem observar que existe sempre um humor, tá certo? As tirinhas de Mafalda, tirinhas de Armandinho, tá certo? Tirinhas de Turma da Mônica e assim por diante. Nós temos uma sequência de quadrinhos, gente, que faz a crítica social, já falei sobre isso. E elas podem estar aí contidas em jornais ou revistas, tá bom? Gente, nesse ponto aqui da tirinha, nessa característica aqui, em que ela pode apresentar aí uma dupla interpretação, ou o realce aí de características determinadas de um personagem, situação ou um personagem. O que é essa dupla interpretação, professora? É justamente o seguinte, eu, tia Andréia, vou fazer a leitura de uma tirinha. Dentro daquela mesma tirinha, eu posso ter duas compreensões, duas interpretações, tá bom? Eu posso ler uma tirinha no seu sentido real, ok? E eu posso ter uma tirinha aí no sentido de uma crítica aí sobre alguma coisa, um comportamento ou uma característica de um personagem. Por quê, professora? Porque é justamente aí, turma, que vai entrar o humor. Às vezes você começa a ler a tirinha, eu acho que já aconteceu com vocês começam a ler a tirinha, você tem uma expectativa, cria uma expectativa na sua cabecinha, que ela vai terminar de uma determinada forma. Quando você chega lá no último quadrinho, ela terminou de uma forma inesperada. Então, ó, teve aí um humor nessa forma inesperada. Geralmente o humor está contido aí, tá bom? E aí, meus amores, essas são as principais características. Nós vamos fazer a correção aí da nossa página 114. E aqui eu coloquei uma parte da tirinha que está aí inclusa nessa página, tá bom? Nós temos aí o quê, gente? Percebam primeiramente as expressões faciais e corporais dos personagens. Depois é que a gente vai ler o que está escrito, ok? Perceba aqui que nós temos a mãe de um garotinho, ele está aí na cama, parece que está doente. A mãe fica aí como se fosse agoniada, vai atrás de alguma coisa. Quando a mãe bate a porta e sai pela porta, lá no segundo quadrinho, no último quadrinho nós percebemos o quê? Que a situação inicial, na verdade, é o contrário.
Tá certo? Então, ó, houve uma quebra de expectativa quando nós chegamos aí na leitura do terceiro quadrinho. Agora vamos ver o que está escrito. Nossa, que febre, a mãe diz para ele, não é isso? Nem pense em sair da cama, tá bom? E o garotinho olha para ela assim, sem saber para onde que ela vai. E de repente, sai aí um garotinho que é amigo aí do maluquinho, não é isso? E diz, o gol é a cabeceira, falei? Então, o que eles estão fazendo ali? Jogando futebol, aproveitando aí que a mãe saiu, não é isso? Turminha, e lá na segunda parte, com certeza vocês já leram, o garotinho vai dizer, mãe, coitadinho, ela vai dizer, né? Quer que eu faça alguma coisa? Ela pergunta. E ele diz, puxa minha cama para perto da janela. Tá, aí nós percebemos aí, turma, que no último quadrinho nós temos aí um balão, não é isso? Dentro desse balão nós temos um símbolo. Qual é esse símbolo aí? Quem é que lembra? Muito bem, é o símbolo de música, tá bom? Então, ele está aí, aparentemente, cantando alguma coisa, certo? Meus amores, na primeira questão aí, nós temos o seguinte, que personagens fazem parte aí das tirinhas lidas? Aí você vai colocar aí que no texto 1 nós temos o quê? O maluquinho, sua mãe e um amigo dele, tá bom? Lá no texto 2, você vê aí a identificação, nós vamos ter somente o maluquinho e a mãe dele, tá bom? Lá na segunda questão, em que lugar se passam as histórias? Turma, vocês viram claramente aí que vai ser no quarto do maluquinho, tá bom? Então, pode colocar aí a segunda. Terceira questão aí, turma. Na terceira questão, ao dizer para o filho, olha a frase aí. Nem pense em sair da cama. A mãe de maluquinho queria dizer o quê? Queria dizer que ele dormisse o dia inteiro? Ou seria que ele repousasse? Com certeza que ele repousasse, tá bom? Porque ele estava doente, então ele teria que ficar lá na cama repousando. Quarta questão, na letra A, nós vamos ter o seguinte. Lá no último quadrinho do texto 1, certo? Temos uma surpresa. Maluquinho está fazendo o que prometeu à mãe? O que ela faz? Gente, vocês vão colocar aí na letra A que não. Ela queria que ele repousasse. O que foi que ele fez? Foi jogar futebol. Então, não. Maluquinho está jogando bola com um amigo. Completamente o contrário do que a mãe queria, tá certo? E para a gente finalizar aqui, a letra B vai dizer o seguinte... Que palavra, que objetos e outros elementos do cenário pode comprovar aí sua resposta anterior, tá certo? Então, quais são? A palavra gol, o objeto, que é a bola, não é isso? O outro personagem que vai entrar em cena, que é o garotinho aí, o amigo do maluquinho, e a posição de maluquinho em pé em cima da cama, como se ele fosse aí um goleiro, tá certo, turma? Então, são essas as posições, são esses objetos, são os recursos aí, esses recursos comprovam aí essa resposta anterior, tá bom? Meus amores, mais uma vez, obrigada pela atenção. Fiquem em casa, fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro. Tchauzinho.